Alô? Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao Salão de Ideias da 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Esse é um dos 6 espaços de programação oficial da feira que tem a curadoria do Sesc São Paulo. Essa mesa irá discutir o espetáculo Herêndira, baseado no conto A Incrível e Triste História de Cândida Herêndira e Sua Avó Desalmada, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. O coreógrafo Ismael Ivo criou esse trabalho explorando as relações dessa narrativa com as questões sociais e existenciais da atualidade. Para conversar nessa mesa, teremos Ismael Ivo, é diretor do Impulstans, o Festival de Viena, na Áustria, e diretor do espetáculo Herêndira, que está em cartaz no Sesc Pinheiros. Teremos também a crítica de dança Cássia Navas, que é professora do Instituto de Artes da Unicamp, curadora e consultora de vários programas de dança. E a coreógrafa Cláudia de Souza, responsável pela orientação artística e pedagógica dos educadores de dança do programa Fábricas de Cultura da Secretaria do Estado de Cultura. Tenham todos um ótimo debate. Boa tarde. Bem-vindos a esse encontro no Salão de Ideias do Sesc São Paulo. E eu gosto já do nome assim, Salão de Ideias, né? Quanto custa uma ideia? De onde vêm ideias? Arte, intuição. E é isso um pouco que a gente vai falar hoje, dentro desse encontro na Bienal do Livro, promovida pelo Sesc, Salão de Ideias, como uma ideia, nesse caso, literária, né, inspirada no conto do Gabriel García Márquez, se transforma ou se desdobra dentro de um espetáculo de dança, um espetáculo que faz esse tipo de associação e apropriação de uma ideia e um desdobramento desse tipo de leitura, né? Nesse caso, com o corpo como uma linguagem. E um pouco do histórico, que eu sempre fui um fã de Gabriel García Márquez. Adoro entrar nesse livro, nesse mundo de realismo mágico, de fantasia e tudo. Aí eu tenho que voltar um pouquinho para minha própria biografia, né? Há um tempinho atrás veio o jornal da Zona Leste fazer uma entrevista comigo. Porque eu, menino de periferia, né? Vila Ema, Sapopemba, nasci ali. E então foi um momento de eu próprio recordar imagens da minha infância. E, nesse sentido, por exemplo, toda a minha infância, né, assim, na periferia, Zona Leste, ainda ruas de barro, tinha uma figura que, para mim, foi fundamental na minha vida, mas, assim, nesse crescimento, e também assim, na construção do meu imaginário, que chamava Negra Minervina, que morava muito perto da gente e que ela, quando menina, descendia muito próximo a isso que era já, assim, a lei dos libertos. Ela tinha passado esse período já quase pós-escravidão. E toda tarde a gente sentava e ela contava histórias, mas meninada, assim. Então, o que era? É a história do Saci Pererê. Então, vem o redemoinho de pó, você joga um rosário, aparece o Saci. Todas aquelas histórias, assim, a mula sem cabeça. Assim. É um pouco que Monteiro Lobato também, né? Aquelas coisas que a gente tem na periferia, esse tipo de histórias, de imaginação. E isso tudo me deu um tipo de... assim, a janela da minha fantasia, do meu imaginário. Aí a gente chega, por exemplo, em Gabriel García Márquez, que eu disse que é sempre muito fã, não só dele, mas todos os outros sul-americanos, que vêm, claro, do nosso Jorge Amado, que é esse
esse mundo religioso, místico, fantástico. Aí tem quem? Claro, os outros sul-americanos, um dos pais, Jorge Luiz Borges. Aí tem Isabel Allende, tem o Vargas Llosa, tem o Cortázar, tem todos esses. É uma coisa muito sul-americana. É um mundo novo que a gente conhece, que tem um outro tipo de imaginação. E eu sempre digo, falando assim um pouco, um parêntese sobre o bailarino brasileiro. Eu digo isso lá fora e digo para eles aqui também. Os nossos corpos, assim, não só como bailarino, mas o nosso registro, assim, com o nosso nível de realidade, fantasia. Eu digo assim, coisas que fazem parte da nossa realidade, que a gente vê, convive, o imaginário. Às vezes, para um europeu ou para um americano, assim, como acontece? Que tipo de realidade vocês têm? Que vai te dando uma ampliação de visão e criatividade. Eu digo que o bailarino brasileiro tem um dos corpos mais criativos do mundo. Porque o nosso imaginário, a nossa capacidade de imaginar coisas, de ver fantasia, é maior. E eu, com essa convivência com os bailarinos internacionais, eu vejo que uma proposta, uma improvisação, assim, então vamos criar, assim, criar como? E eu digo até, especificando agora nós, assim, a famosa, assim, jeitinho do brasileiro, você pode transferir para quê? Criatividade. A gente dá um jeito. Eu sempre digo assim, não tem uma sala, pega uma caixa de papelão, põe um vasinho de flor e você fez a sala. A gente vai criando opções. E isso transferido para a linguagem do corpo é maravilhoso. Eu digo para os bailarinos, assim, apostar no seu senso de capacidade criativa enquanto corpo. Agora, voltando à literatura. Fevereiro, que eu estava em Viena, e dentro desse projeto Biblioteca do Corpo, que é a parceria entre Sesc São Paulo, Impulstanz, é um festival de dança de Viena, e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É o projeto Biblioteca do Corpo, onde tem bolsistas, sim, esse ano 15 bolsistas brasileiros que fazem esse período de imersão no festival Impulstanz e, a partir desses seminários, oficinas, sim, amplia as ferramentas deles como bailarinos e aí então a gente cria um espetáculo. Em fevereiro eu decidi que eu queria fazer uma obra do Garcia Marques. Então foi a minha opção, um conto que eu adoro, sim, que é a Cândida Herêndira, a história da Cândida Herêndira e a sua avó desalmada. Em resumo, é a história com um imaginário incrível, que é muito Garcia Marques, muito esse mundo sul-americano, onde a avó prostitui a neta. Mas, assim, a neta vivia com a avó, porque já era órfã, num palácio esquecido, meio no deserto. A neta era um pouco já escravizada dentro do seu contexto de viver com a avó. E ela tinha que trabalhar o dia inteiro cuidando da avó e cuidando dessa casa, um palácio perdido, meio em ruínas. Era exaustivo. Uma noite ela dormiu, esqueceu a vela e incendiou. E a avó, que era muito boa, compadecida, disse assim: minha pobre filha, vai demorar mais de 100 anos para você me pagar essa dívida. E vai começar agora, porque tem um cliente que te espera. Então, desenvolve todo esse tipo de história da relação entre a avó e a neta. E esse ato dela começar a prostituir a neta, que era uma história já passada dela mesma, se constitui como uma mitologia fantástica, assim, narrado pelo Gabriel Garcia Marques,
onde muito essa coisa assim, uma caravana fantástica, onde a avó propagou a fama dessa prostituta jovem, que era sua neta, assim, com qualidades extraordinárias. E aí, então, começa assim, uma fila de homens. Ela tinha que atender 100 homens por dia, porque era assim, um encanto que essa Erendira era especial. Então, se criou aos ventos essa notícia de que você tinha que, pelo menos, passar uma noite com a Cândida Erendira. E a avó, então, construiu uma caravana que ia de povoado em povoado pelo deserto, levando essa neta. E não só isso, assim, a caravana que era a Erendira, mas aí vinha assim, uma tropa, um grupo de palhaço, cachorro-quente. E a moça assim, bom, você quer estar aqui, perto de nós? Custa. E cobrando. Então, a história toda é assim, um realismo mágico fantástico. Claro, de um problema social muito sério, que é hoje um ponto importante no mundo, que é a escravidão moderna, o grande problema da prostituição infantil. E o Garcia Marques, ele faz todo um relato onde tem poesia, beleza, sofrimento, violência, que é esse mundo sul-americano de traduzir até as situações mais, digamos assim, sofridas, assim, mas você é o nosso talento, assim, ainda tem um momento de transformar em poesia, em de ver a beleza até nos momentos mais difíceis e tentar soluções. Então, ele tem a solução poética. O escritor inglês Salman Rushdie, ele escreveu no New York Times, o jornal americano, uma homenagem ao Gabriel Garcia Marques. E eu, vendo tudo nesse período de fevereiro, depois, que foi pouco antes dele falecer, aí eu falei, gente, é sinal. Então, eu tenho mesmo que fazer esse projeto, essa produção em Viena, depois trazer aqui para o Sesc Pinheiros, Erendira. Mas ele escreveu essa homenagem, dizendo uma coisa que eu sei fundamental, que todo esse mundo, esses personagens, a avó, Erendira, do Garcia Marques, não é só o realismo mágico, a fantasia, não. É cunhado num personagem que é a realidade desse continente. A realidade, às vezes, sofrida, né? Pais que, até hoje, no mundo inteiro, vendem os filhos por uma questão econômica, social, existencial. E também, claro, por uma ignorância de vida. Talvez, assim, uma ingenuidade de um parâmetro familiar que não é constituído para eles. Vendem os filhos. Isso acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, Tailândia, Brasil, Europa. Por exemplo, no leste europeu, tem uma máfia, sim, network de prostituição infantil que vende para a Alemanha, vende. É um problema internacional. Aí eu comecei, então, a associar o Garcia Marques, a obra, associar com fatos reais e também transferindo para os bailarinos essa informação. Assim, não é você está dançando uma obra de Garcia Marques, então uma música maravilhosa, bonita, movimentos bonitos. Não. Você está sendo um porta-voz, como bailarino, como arte, como cultura, de um problema social. E colocando também essa função, porque nós não somos políticos, nós não somos econômicos, o palco como uma
plataforma de reflexão. É essa a nossa função, nada mais do que isso. Você dá a chance para o público vir até você e refletir junto com você sobre ideias, salão das ideias. Então, essa é a função que eu também transferi para os bailarinos em si. E dentro desse contexto social, por exemplo, atualizando eles do Garcia Marques até o espetáculo, fazendo esse parênteses do escritor Salman, né, Rushdie, ele colocava esse fator que os personagens não só o realismo mágico, fantástico, esses personagens, como essa avó, essa neta, têm a raiz com um fator social, existencial muito sério. E essa lista de autores dentro desse patamar, claro, com o Borges, com Marques, tudo, era encabeçada por quem? Machado de Assis. Eu falei, olha que incrível, eu também não... Mas eu digo assim, já como sul-americano, como brasileiro, como periférico, da periferia. Então, esse mundo nosso de imaginação e fantasia já faz parte do nosso cunho existencial. E isso, como eu, bailarino brasileiro, eu tento transferir, para mim é como uma continuação do que eu tive na Zona Leste. Eu, assim, agora bailarino brasileiro, coreógrafo, que continuo a me permitir a usar esse tipo de origem do meu imaginário, passando, claro, por um Garcia Marques e indo além disso para construir a ideia desse espetáculo. Então, é um pouco assim, dando para vocês o panorama de como essa obra literária de um Gabriel Garcia Marques aí passa e cria voz e corpo, porque é um espetáculo de dança. Essa um pouco a minha introdução. Cássia, em que contexto a gente podia, então, evoluir esse tipo de discussão? Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao SESC, aqui na Bienal do Livro, por poder estar aqui junto com o Ismael e com a Cláudia. Obrigada. No Salão de Ideias, num lugar que tem muitas ideias, né? Ideias variadas. Como que se chama a Bienal? Tudo junto e misturado. Pois é. E eu preparei um pouco, dentro do que você falou, Ismael, uma questão que me é cara, porque eu tenho, há um certo tempo, já trabalhado a questão do corpo da palavra e da palavra dentro da dança. Então, nós estamos num lugar que é a biblioteca, que é na Biblioteca do Corpo, mas dentro de uma Bienal que trabalha basicamente com a questão da palavra, que está posta de uma maneira privilegiada na literatura. Isso aqui é uma Bienal de livros, das suas mais variadas possibilidades, né? Tanto na literatura em si, mas aqui tem poesia, aqui tem literatura técnica, tem literatura que reflete sobre outras literaturas, teoria da literatura, e é muito importante estar numa mesa, eu acho, num lugar onde tem tanta palavra para conversar sobre dança, cujo foco é o corpo, que dança, e aonde tem palavra. Por que eu começo a minha fala por aí? Porque o corpo dos bailarinos, e o nosso, ele é um corpo constituído pelas linguagens. Então, o que a gente fala e o que a gente lê, portanto, que lê uma forma da gente se escutar de uma maneira privilegiada através dos gênios da literatura, que é o caso do Gabriel Garcia Marques, que a gente tem o privilégio de poder ler numa língua muito parecida com a nossa, que é o espanhol, né? Então, que já é uma oportunidade. Esse tipo, o contato com a palavra e a palavra artística estruturada em literatura nos constrói. Então, a palavra, tanto de quem dança, quanto tanto quem está no palco, para quem está no palco, para aquele que está na plateia assistindo, ela já está colocada de alguma maneira, porque nós somos constituídos pelas linguagens, uma delas a linguagem verbal. E como é que um bailarino se constitui pela linguagem? O Ismael já começou a falar disso, a partir de um local de onde ele vem, que é um tempo-espaço onde ele está inserido,
No caso dele, ele falou do jardim, da Vila Ema, da Zona Leste de São Paulo, e todos os espaços por onde ele passou, e um lugar onde ele está colocado como profissional. E o Biblioteca do Corpo, que é esse projeto apoiado pelo SESC, constituído pelo SESC São Paulo, pela Secretaria do Estado de São Paulo, através da São Paulo Escola de Teatro, e pelo Impulstans, é um projeto destinado a jovens bailarinos profissionais. Então, eles todos têm esse corpo constituído por linguagem, como nós temos, que eu chamo, em vários dos meus escritos, de corpo-território. Então, tem um corpo territorializado, também pela palavra, né? E, se a gente for pensar, fazer um paralelo entre esses corpos-territórios, eles são, para citar a questão da Biblioteca do Corpo, os corpos desses bailarinos, e dos bailarinos em geral, como livros que compõem a biblioteca, né, do corpo. Mas só que eles são livros em mutação. Então, quando a gente publica um livro, diferentemente de quando se faz um espetáculo de dança, publicou, está publicado, está escrito, está impresso. Sim, podemos fazer novas edições com erratas e etc. Mas publicou, está publicado. Dança, a gente publica cada vez que se sobe no palco. Então, e os bailarinos, como é a coisa do vivo e do humano, a gente, plateia, junto com eles, a gente vai retornando novos territórios culturais, toda vez que vê um espetáculo de dança, né? E aí, só que a dança é uma mídia arcaica. Talvez a gente pudesse comparar, isso é para a gente discutir, com os e-books, que são das novas mídias, que a gente pode cada vez ir aumentando aqueles livros, diferentemente do livro impresso, no qual eu fui criada, eu sou uma pessoa arcaica nesse sentido. Mas de que coreógrafo que a gente está falando aqui, que é o Ismael? Né? E aí eu queria tomar a liberdade de dizer que é um coreógrafo contemporâneo, não no sentido específico da palavra contemporâneo em dança, mas no sentido do contemporâneo, que quem trabalha é um filósofo chamado Barthes, francês, que ele fala do momento contemporâneo não é como um tempo em que a gente compartilha as mesmas problemáticas. Então, não é um tempo no tempo cronológico, o contemporâneo, mas é um tempo onde a gente compartilha as mesmas problemáticas, que é o que o Ismael também falou. Bom, o que é o comércio, né, de corpos no mundo atualmente, tanto no sentido da prostituição como de tráfico de pessoas e de órgãos. E isso nos coloca direto na questão da Erendira. Então, a gente compartilha essas mesmas problemáticas, estamos junto com os coreógrafos e os bailarinos contemporâneos nesse momento. E também estamos dentro da mesma época. Época como não só um intervalo de tempo, mas um lugar onde a gente pensa várias coisas, mas algumas coisas da mesma maneira. Bom, então, esses bailarinos, que ainda estarão hoje, eu trouxe aqui um momento publicidade, Ismael, que hoje ainda vocês podem ver isso aqui, sobre o qual a gente fala, né? Esse aqui é o programa do Erendira, no Sesc Pinheiros, hoje às 18 horas. Eles são dessa Biblioteca do Corpo. E, para falar um pouco dessa palavra corpo, quer dizer, existe um corpo dentro da palavra e de uma dança palavra, eu vou levantar 4 pontos com 4 polaridades, para depois a Cláudia falar, que estão nesse espetáculo, mas que também a gente pode, eventualmente, usar essa sistemática aqui que eu vou propor. Para mim mesma eu tive que propor, porque eu assisti o espetáculo ontem, então eu tive que fazer tudo isso hoje de manhã, né? Com muito corpo-palavra. A partir do espetáculo, eu vi. Sim, eu li Erendira quando eu tinha 14 anos, eu li depois quando eu tinha 25, eu li quando eu tinha 40, e li agora, não vou falar da minha idade. Mas eu já li várias vezes a história da Cândida Erendira e sua avó desalmada. E eu escolhi 4 coisas para conversar com vocês. Seria interessante que vocês fossem ver esse espetáculo, aqueles que possam fazê-lo, ou também começar, quando a gente vê um espetáculo de dança, como é que a palavra está colocada lá? Não necessariamente no sentido mais estritamente da linguagem, você para dançar e fala, ou para falar e dança. Mas em outro sentido. E aí são 4 pontos, eu vou tentar falar rapidamente sobre eles. Primeiro, a Erendira e a sua avó, que não tem nome, ela é simplesmente a avó da Cândida Erendira nesse livro, elas têm uma característica que é dormir em vigília. Então, elas dormem enquanto elas trabalham. E, enquanto elas dormem, à noite, elas pensam e falam. Então, já é uma coisa esquisitíssima.
né? Então, a Erendira, como que ela descansa? Como é que ela pode descansar tomando conta de um castelo no deserto e de uma avó e dos seus bichos e de suas plantas? Ela dorme de pé. Então, a avó mesmo fala assim, durma agora, e ela começa a dormir do nada. E a avó, durante a noite, fala. Então, tem uma polaridade entre vigília e sono e realidade e sonho. Isso é muito interessante no espetáculo que o Ismael propõe e nos espetáculos em geral, que trabalham com essa coisa do automatismo, né? Então, seria uma dança de autômanos, porque se a gente dorme enquanto está dançando, tudo metaforicamente, ou vive dormindo, é uma vida de automação, é uma vida de robôs, é uma vida fora da vida, né? Uma vida sem um tipo de consciência. Por um outro lado, é uma dança muito rica e uma coisa, o lado oposto. Por quê? Porque a gente sonha enquanto está vivendo, e o sonho faz parte. Então, faz parte da dança e faz parte da vida. Então, por um lado, é uma dança de autônomos, mas é uma dança rica de sonho e que é o realismo fantástico. O primeiro ponto é esse. Então, é a posição de dormir em vigília. Dormir enquanto a gente está acordado, sonhar enquanto a gente está acordado e trabalhar enquanto a gente está sonhando. A segunda polaridade é deserto e mar. Tem muita poeira, muita areia e muita água, de certa maneira, né, na dança do Ismael, porque é cheia de elementos. Então, tem a coisa seca e a coisa úmida, que no final tem até umas laranjas que umedecem um pouco a secura da obra. 300. 300 laranjas. Só? Ela é a produtora do espetáculo. É verdade. Não, 1400. 300 foi no ensaio. 1.440 laranjas. Então, tem uma coisa entre o deserto e o mar, que são os extremos, né? Em busca do quê? Porque do corpo fértil, desse corpo território sujeito de posse de si mesmo, que é uma das questões da dança moderna, né? Então, não é mais o corpo que manda versus o corpo que obedece, mas é o corpo que lá está, sendo fertilizado entre poeira e água, digamos assim. Então, é um corpo diferente do que obedece e do corpo que manda, mas é um corpo fértil, é um corpo que tem uma tomada de fertilidade. E um corpo fértil, necessariamente, não é aquele corpo onde tudo vai dar. Algumas coisas vão brotar e outras não vão brotar, que também tem a ver com a biblioteca do corpo. Terceira questão, a questão da alma, que já está no título, e sua avó desalmada, né? E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque estar sem alma, a questão do desalmado, principalmente nas colônias, né, no período colonial e pré-colonial do Brasil e da América Latina, eram os índios que não tinham alma. Né? Então, existe toda uma questão com a intervenção religiosa de colocar alma onde não havia. Então, desalmado, necessariamente, não é o malvado, é o que não tem alma. Né? É uma desidentificação, digamos assim. É uma perda da identidade. Quem não tem alma não tem identidade. No começo da colônia era isso. Então, a desalmada tem essa questão a gente fala, é uma pessoa desalmada igual a uma pessoa desapiedada, né? Sem piedade, e, portanto, malvada. Mas, necessariamente, não é isso. Desalmada é quase uma tábula rasa, aonde você vai colocar alguma coisa. Então, tem a desalmada da avó, que é uma pessoa desapiedada, que coisifica a neta, que é uma questão da modernidade da arte, né? Que já vem de Marx, que é a reificação da mercadoria. Mas também tem uma coisa interessante, porque a Erendira, na verdade, ela também tem um nível de ingenuidade, de naivete, né, de quase, não, eu não diria pureza, porque eu não queria trabalhar com isso, né, da pureza contra a maldade, mas de uma inocência que ela também passa um tempo sem ter alma. E é muito interessante ver isso no espetáculo, porque começa com as meninas de olhos fechados. Então, tem uma coisa assim, estamos dormindo acordadas, mas também não temos alma. Então, tem duas almas. É uma gangorra de duas desalmadas, de certa maneira. Finalmente, e que levam... Sim, o que significa, né, não ter alma em dança? Isso é uma discussão, né, Cláudia e Ismael, que opõe aquela coisa da dança expressiva contra a dança mais técnica, a performance contra a interpretação, e
e essa coisa da busca de uma plateia cada vez mais ampla para a dança também é uma busca de uma alma para a dança que se estabeleça entre quem faz e quem assiste. E, às vezes, a gente se acerca da literatura para que isso chegue a mais gente, né? Toque mais a questão da alma, entre aspas, de quem assiste. E, finalmente, eu vou falar do quarto tema, que também eu fiz uma oposição, que é a redenção. Né? O final desse conto e o final da dança que eu assisti ontem tem uma corrida. Né? As meninas correm e a Erendira, quando ela vai ser salva por um ser que já teve asas, que é um ser que descende de um avô com asas, porque o Gabriel Garcia Marques junta, né? Tem uns personagens no 100 Anos de Solidão que conhecem a Erendira. Que retorna. A Erendira, e na Erendira tem aquele que não tem asa, que está lá também. Que tem um outro conto literário dele, que é um homem muito velho com asas enormes. É a história de um anjo que caiu no chão do céu. Em cima de um galinheiro. E porque perdeu as penas. É como um Ícaros que caiu. E aí as pessoas do povoado não sabiam o que fazer com ele. E põe no galinheiro. Aí fica lá com as galinhas. E ele vai criando asas devagarzinho, porque fazem procissão, acendem vela. Vem o bispo que olha para ele e fala assim, tenta falar com ele em latim. Ele não responde, assim, então não é coisa de Deus. E aí, então, ele vai devagar, cria penas, e um dia, a família, que ele já estava ali esquecido com as galinhas, começa assim, e desaparece no infinito. É o realismo mágico. E esse aí teria deixado descendência. Um dos descendentes é um que tenta salvar a Erendira, mas ela não quer essa redenção, ela foge para o mar. Então, tem essa questão da redenção, de certa maneira, que tem o despertar, ela corre para um horizonte, ela sai para o mar, e aí, no mar, tem um mergulho de si, tem uma coisa da consciência. Mergulhar no mar tem várias... Eu fiquei pensando nas simbologias até psicanalíticas, né, que, que sempre colocam o mergulho no mar frio, que acho que é um mar frio onde ela mergulha, saindo do deserto, tem um despertar do sonho e da vigília e emburacar, mergulhar dentro de si. O projeto é também uma questão moderna, não só da dança, mas principalmente da dança, que mexe com uma mídia arcaica, que é o corpo. Então, essa questão passa por uma questão do corpo-alma, do corpo-sujeito. E esse projeto, Biblioteca do Corpo, se você me permite, Ismael, propõe uma corrida para o mar, dos meninos que lá estão. Né? Então, assim, não tem um anjo que vai salvar a arte, a sua arte. Corram para o mar. Nós estamos aqui para pavimentar a corrida para o mar, parece que o projeto está dizendo, a partir de um estado de solidão acompanhada, porque é solitário, mas está acompanhado aqui no Brasil, em Viena, invertendo espaços e os tempos, propondo um rito de passagem, abrindo perspectivas para novos horizontes. Esses horizontes que podem estar até mesmo debaixo dos nossos narizes. E antes de passar um pouco para a Cláudia, dizendo de novo que eu vejo o próprio nome, Biblioteca do Corpo, eu vejo não só os bailarinos dentro desse projeto, mas a humanidade como um livro, como uma grande biblioteca. Então, cada um de nós tem um DNA original. Nós não somos jamais iguais aos outros. Então, já tem um DNA original. E a proposta para os bailarinos é serem um livro e abrir esse livro, se autoconhecer, se ler e ler o livro do outro. Aí começa esse diálogo, esse tipo de comunicação. E a dança contemporânea, então, se apropriou, como citava a Cássia Navas, não só das linguagens técnicas, mas das linguagens emocionais de cada pessoa.
esse nome foi já inspirado, Biblioteca do Corpo, num conto que eu li do Jorge Luis Borges, que era A Biblioteca de Babel, onde é um conto maravilhoso, onde ele vê já a humanidade como uma grande enciclopédia humana. Então, quer dizer, estou tudo meio aliado na Feira do Livro, na literatura, que vai se permitindo a fazer pontes e conexões com a arte e linguagem da dança. Então, a dança contemporânea também se apropriou, claro, de uma linguagem de corpo, bailarino, técnica, mas também, por exemplo, das expressões do cotidiano. É uma linguagem da dança contemporânea hoje. Levantar, sentar, andar, olhar, se demonstrar afeto. Então, não é só assim a técnica, o bailarino salta e sabe como fazer todas essas coisas mais, digamos assim, acrobáticas. Não é só isso, faz parte de um repertório, mas também toda a linguagem gestual, humana, que incorpora na linguagem do bailarino contemporâneo hoje, se apropria de várias coisas assim mais cotidianas para transformar como uma linguagem de arte. E isso tem visivelmente no espetáculo. Cláudia. Obrigada. Bom, eu sou a Cláudia, queria agradecer ao SESC o convite de dividir essa conversa com o Ismael e a Cássia, que são inspirações para mim e referência na dança de São Paulo, do Brasil, então é importante estar aqui para mim. Assim, acho que a minha fala vai ser breve também, porque acho que é importante a troca com vocês, mas é mais um relato da minha experiência nesse projeto com o Ismael e com a Cássia, que vai além, que começou de um jeito interessante quando eu tive o convite para fazer assistência para o Ismael na audição, na seleção desses jovens que foram para a Biblioteca do Corpo. Eu conheci o Ismael de anos atrás, depois acompanhei a carreira dele e nunca mais nos falamos. Falei, vou para lá, não sabia exatamente o que ia ser, a gente não tinha combinado nada. E foi uma grata surpresa, porque a gente estabeleceu uma relação invisível, sensível, que quando eu cheguei, deu certo. E eu fiquei muito grata, assim, e sensibilizada com a história. Ontem, quando me convidaram para essa mesa, eu falei, o que eu posso falar, A minha relação com a literatura e o meu trabalho de coreógrafa me fez repensar o quanto isso também passa pelo meu trabalho, pelas minhas peças, e como que eu utilizo. Mas, enfim, serviu para eu pensar um pouco a respeito do meu trabalho e de perceber o quanto textos, palavras estão presentes na dança de uma outra forma. E que bom que é de uma outra forma, porque senão não faria sentido. Já tem a palavra que é suficientemente forte e o livro, para que a história se retrata. E ontem, assistindo o espetáculo, eu falei, aí mudou tudo. Eu falei, não é disso que eu vou conversar, Mas acho que o meu relato vem no sentido de entender a proposta do Ismael desde o início, desde quando ele começou o processo de seleção, que, na verdade, Erendira já estava lá. Quando ele começou a trabalhar com os jovens e criar situações de improvisação, e mesmo de treino técnico, ele já estava buscando algo que era necessário para esse espetáculo que eu vi ontem. Então, ontem eu entendi o que aconteceu quando me chamaram para a seleção e o nosso encontro invisível. E eu falei, nossa, estava tudo aí. Talvez o que a Cássia mencionava já era o início da corrida para o mar. Vamos, gente, vai! E foi muito interessante, assim, porque os jovens ali naquela audição, claro, todo mundo nervoso, eles querem passar. Eles querem ir para a Europa, esse é o ponto, Querem trabalhar com Ismael, então tinha uma tensão. Mas, nesse lugar que eu estou chamando de invisível, alguns começaram a perceber que não era exatamente isso, e eles começaram a entrar num estado de entrega.
E esses que entraram no estado de entrega foram os que começaram a reagir melhor e a passar e usar aqueles 3 dias, porque ficamos 3 dias no Sesc Bertioga, num processo de audição, né? E eu percebia que esses que estavam entregues nesses 3 dias, eles não estavam mais se importando com Viena. Eles estavam se importando com aquele momento, com o que eles estavam, com o que estava acontecendo com eles. Eles foram ficando muito vulneráveis, que eu acho que é um estado importante para o artista, né? Eles estavam com uma escuta super aberta, então eles não estavam mais afim de mostrar suas habilidades técnicas. Eles passaram por isso. E foi muito intenso os 3 dias, suficiente para já ser uma vivência importante, mesmo para quem não foi, né? Isso é uma coisa muito rara, porque normalmente, também para bailarino, assim, você vai procurar um emprego. Assim, sim ou não, sim ou não, sim ou não. E a proposta do Sesc, né, que eu sempre digo assim, tudo começa nesse período em Sesc Bertioga, onde os bailarinos têm a oportunidade de não ser vistos assim como um número, assim, você. Não. Tem 3 dias de laboratório, de autoconhecimento, início da corrida para o mar, de se conhecer. E isso, na dança mesmo, é muito raro. Normalmente, você é só um número e, selecionado, você serve, você não serve. Lá, eu tento dar, porque é raro, nós temos essa oportunidade de estar no Sesc Bertioga 3 dias juntos, se conhecendo, se permitindo a descobrir ou ter coragem, a vulnerabilidade, de assim, vir à tona outras coisas, outros materiais, outras cores, e isso que no final dá esse processo de não é seleção, né? Não é seleção, de qualificação para estar preparado para abordar esse projeto. Acho que o que o Ismael fala também desse processo de seleção que diferencia é que a pessoa naquele momento não está entendendo exatamente, o seu corpo não está naquele momento. E muitos voltam em outros momentos, né? E aí porque é muito intenso. Quando a gente pensa em seleção, a gente pensa que a gente vai mostrar o que a gente tem de melhor, né? O que a gente sabe fazer, e eu vou ser escolhido por isso. E aí o que eu vivi com o Ismael e com toda a equipe é que não foi isso que aconteceu. Então, esse é um diferencial enorme que já prepara o jovem para ir para uma viagem onde ele vai ter uma imersão de infinitas possibilidades da dança. Então, ele já vai chegar diferente. Ele já vai chegar pensando que ele tem muito para absorver e trocar. E foi uma grata surpresa ontem ver o espetáculo, porque fez todo o sentido do meu convite, da minha história meio flutuando, o que eu vou fazer exatamente ali, chegar encontrando Cássia, que eu conheço já há um tempo, Ismael, que era uma figura que eu via acontecendo aí no mundo e que fui trabalhar com ele, e ali aquela troca, e aqueles jovens que ficaram e foram para Viena, e toda a história da Erendira estava lá no começo. Não só nesse lugar da vulnerabilidade, porque a personagem tem, da entrega sem critério, né? Porque ela se entrega a essa situação da avó sem critério. Ela tem a chance de ir embora, de fugir, mas ela não foge, ela até tenta e volta, né? Então, tem uma coisa que a deixa presa àquela situação. Então, e a outra questão é que muitas coisas físicas e praticadas durante o encontro de audição estavam ali na cena também, em já pequenas células que o Ismael já ia trabalhando com eles. E quando eu vi que era Erendira, eu fiquei super feliz, porque eu tenho uma avó que não como a avó da Erendira, mas ela é uma avó... Desalmada? Não, ela é super almada, ela já faleceu. Mas essa história da realidade fantástica sempre passou muito pela minha vida, pela minha infância. Minha avó é filha de índio e mato-grossense.
E a minha vida foi sempre assombrada por muitas histórias, assim, árvore que fala, saci, o lobisomem que é o vizinho, e gente que aparece, que anda pela casa. Então, assim, eu e as minhas irmãs, a gente vivia nessa realidade fantástica. Tanto que Gabriel Garcia Marques é um dos meus autores prediletos, principalmente na adolescência, porque fazia sentido um pouco com essa vida que a minha avó trazia para o nosso dia a dia e que contamina o meu trabalho de artista hoje em dia, nessa questão da imaginação que não tem limite. Acho que é isso. Sei. Não, voltando um pouco, precisa ressaltar que o espetáculo é inspirado na obra do Garcia Marques. Então, não é, sim, usado, sim, tem referências à obra que vem fundamentalmente dentro do espetáculo. Agora, eu falava então da negra Minervina, que me contava histórias do Saci Pererê, né? Esse mundo assombrado, vizinho lobisomem, pelo amor de Deus. Nossa, que medo. Então, essas coisas todas, eu tenho o personagem no espetáculo, né? Lá no Sesc Pinheiros, a atriz Cleide Queiroz. E ela faz exatamente o personagem da avó, né? É uma atriz negra maravilhosa, e ela, então, com esses outros 30 bailarinos jovens, ela centraliza o personagem da avó. Dentro, a gente fazemos assim, tem uma modificação, mas assim, citações do universo literário do Gabriel Garcia Marques. Então, ela funciona para mim como o personagem da avó e os seus 30 netos, onde inclui o personagem da Erendira, né? E também do anjo caído, que era o menino que vai ter seu primeiro contato com o lado oposto, que é o feminino. Aí o pai manda ele lá, vai lá nas filas da Erendira, e ele acaba se apaixonando por ela. Então, os bailarinos homens simbolizam um pouco os clientes da fila, mas também o que se apaixona pela Erendira. E ele era criado pelo pai numa plantação de laranjas, que na realidade era escondida um tráfico de diamantes. Eles levavam as laranjas nos caminhões, mas cheio de diamantes dentro para esconder. E ele vai para Erendira no primeiro encontro, ele não tem flores, ele derruba no pé dela um punhado de laranjas. Sim, como uma demonstração do amor, do sentimento. Então, a função da atriz Cleide Queiroz é a avó e, ao mesmo tempo, a contadora de história. Aí estamos no início do que, como se permeou, como se desenvolveu a própria literatura escrita que dá a ponte para a palavra. É o que na África chamam o griot. Griot é o contador de história. Não tinha livros antes. Tinham pessoas, personagens, como eu tenho a Cleide Queiroz no espetáculo do Sesc Pinheiros, e como era a minha negra Minervina, como era a avó da Cláudia, contadora de história. Sim. Então, que bom a gente sentar assim no pé da avó e ficar escutando todas essas histórias fantásticas. Então, no espetáculo, ela é a avó, que às vezes tem as ações brutais, bruscas, com a neta, e num ponto, então, ela faz citações, sim, associadas ao Marques. Aí, então, de repente, como a Cássia dizia assim, as duas vivem num mundo de sonho e sono, pelo próprio cansaço da Erendira de trabalhar exaustivamente com os clientes, e depois de atender os clientes, ainda tinha que cuidar da casa da avó e da casa da avó. Então, citações da Cleide Queiroz, assim, que foram transformadas no espetáculo, assim, Erendira, não se esqueça de lavar o tapete, não se esqueça, e a avó já num estado de sonolento, e dando ordens,
né? Assim, então, nós construímos um mundo assim, de cenário que é uma casa de sonhos, uma casa de imagens. E a avó, a cadeira, não tem. Ela está sempre numa banheira. O trono, é a cadeira, é onde ela é cuidada. E ela vai dando algumas ordens, sim, nesse estado de sonolência, né? Que aí vem essa referência da literatura e diz assim, Erendira, antes de dormir, põe os objetos todos nos seus lugares. Isso é muito Gabriel Garcia Marques. Porque se eles não voltam para os seus lugares originais, durante a noite, eles começam a andar pela casa. Erendira, cuidado, porque as traças ficam famintas nas noites de vento. Erendira, como ela fala no final, você, quando nasceu e veio para mim, porque o seu pai tinha morrido, você era pequenininha, como uma lagartixa. O seu pai estava tão contente quando você nasceu, mas depois você foi transferida para mim, e ele pediu, antes de morrer, que se encomendasse 20.000 carretas de flores. E fomos jogando todas essas flores no povoado, até que o povoado ficou dourado como o mar. É muito a nossa imaginário, a nossa literatura. No início do espetáculo, ela também, como contadora da história, e depois ela vira o personagem, conta a história e vira o personagem cruel. Ela diz assim, naquele tempo que você chegou, era o momento onde os homens escolhiam as mulheres e não pagavam elas com dinheiro, mas com esponjas. Esponjas vivas, que depois caminhavam pela casa, gemendo como clientes de hospital, fazendo as crianças chorar, para que depois elas bebessem as suas lágrimas. Gente, é uma coisa assim que entra na alma, esse mundo imaginário. E eu fui, então, usando esse tipo de imagens para, assim, construir momentos com a Cleide, a atriz, e com os bailarinos, de construir imagens do espetáculo. Então, no espetáculo, né, como a minha produtora ali me corrigiu, vem 1.400 laranjas. Eu tenho que ter essa coisa muito tropical, muito assim, 1.400 laranjas no palco. E aí, então, eles começam assim como um ritual de êxtase, né? Falava do deserto, da secura. Então, de se nutrir de líquido. Então, os bailarinos têm toda uma dança de se espremer as laranjas. E aí vem esse perfume que enche a sala do Sesc Pinheiros, perfume de laranja. E vão bebendo e bebendo, mas tem uma das Erêndiras, porque no espetáculo todas as mulheres são o mesmo personagem. Todas são a figura da Erêndira. Uma que não está no êxtase, né, que porta o Ulisses, que traz as laranjas, que traz o líquido para terminar a sede, a secura. Então, algumas estão nesse ritual do líquido. Tem uma que está empurrando a banheira, submergendo a cabeça e jogando água, quer dizer, eterno trabalho e o caminho para o mar. E outras que começam a correr. Porque uma da imagem que mais me fascinava, que é exatamente a última frase dentro do livro do Gabriel, assim, ela começou a correr, não olhou mais para trás e foi caminhando em direção ao mar. Então, essa frase, assim, eu pego o livro e fico imaginando, assim, como eu transformo isso agora nesse castelo de imagens, de sonhos, essa caravana de imagens, de show. Eu tenho um momento que eu tive que fazer uma referência muito a Mirada, né? Mirada é o festival de teatro que vem no Sesc de Santos.
sul-americano, mirada. Então, sul-americano, assim, de uma coisa muito sul-americana. Eu peguei a Irmã Sumac. Então, a Cleide se fantasia, é como assim, o show da avó. Muito latina, e faz uma dublagem, assim, da Irmã Sumac, Negrito Filomeno. Toda uma coisa muito latina, muito, assim. E a Irmã Sumac, que foi uma cantora peruana, assim, dentro de uma legendária história que ela foi uma das, como se diz, sacerdotisa vinda da família dos Incas. Essas histórias que a gente inventa e começa a acreditar. Isso é literatura, gente. É como o imaginário que a gente se permite a ter, né? Então, o espetáculo que a gente tem se permite a abordar a literatura do Marques, fazer um contexto social hoje. Por exemplo, dentro da minha pesquisa, eu tive um encontro com as mães das crianças desaparecidas de São Paulo. Existe essa associação. Eu tive lá com 15 mães, cada uma me contando a sua história. Então, se abraçamos, choramos todos juntos. E, assim, um tipo de fato, e muitas de vocês aqui são mães, por exemplo, assim, a minha filha estudava 4 quadras daqui da minha casa. Ia todo dia para a escola e voltava. Faz 10 anos que eu estou esperando a minha filha e não encontro. Não está no cemitério, ficha na polícia, hospital. Eu estou 10 anos esperando a minha filha voltar. É uma coisa que não aparece todo dia na mídia, mas uma cidade como São Paulo, ou Berlim, ou Londres, ou Nova York, crianças desaparecem diariamente. Imagina se fosse a sua filha. Desaparecem assim, sem aviso. E a mãe dizia assim para mim, chorando assim, eu escapava do meu marido depois que ele dormia à noite. Eu ia debaixo das pontes, sim, levantar cobertor de mendigo, se arriscando de tomar um tiro na cara, porque eu queria encontrar minha filha. E até hoje eu estou, assim, como está esse movimento da África do Sul, onde 200 meninas foram roubadas por um terrorista nigeriano. É um movimento que está na internet, chamado Bring Back Our Girls. Sim, retorna as nossas filhas. E ele declarou que ou o governo dá o que ele quer, ou ele vai vender essas 200 meninas no mercado internacional, que existe. E ele ganha dinheiro com isso. Então, não é uma coisa assim, uma realidade outra. Como falou o inglês Salman Rushdie, é uma realidade hoje. Hoje, gente, essas crianças, essas 200 meninas roubadas de uma escola não foram encontradas. Esse encontro que eu tive com as mães de crianças desaparecidas de São Paulo tem histórias que são incríveis. Que você fala assim, mas não, isso é filme? Não. É uma realidade hoje. Essas mães lá, 15, choravam copiosamente, relatando a história das suas filhas, que, depois de 10 anos, se forem encontradas, acabaram sendo induzidas a uma rede de prostituição, aí não podem escapar, e esses sonhos que são despedaçados. Qual é a nossa responsabilidade enquanto sociedade? O que estamos fazendo com os sonhos das crianças que são o nosso futuro? Então, em Viena, por uma surpresa minha, eu fui contatado porque tem a sede da Nações Unidas, uma das sedes europeias, em Viena. E eles vieram até mim e disseram assim,
ouvimos a sua entrevista, sabemos da sua cooperação com o Brasil, e agora aqui é Viena, Europa. E nós somos da Nações Unidas aqui e nós queríamos perguntar se você gostaria que nós propuséssemos o seu nome como embaixador dessa causa. UNICEF. Goodwill Ambassador para uma causa assim, de um artista que tem vários no mundo. Eu falei, claro, por que não? Seria maravilhoso também dedicar um tempo para esse tipo. Então, a arte, a literatura, que me inspira tanto, né? Essa obra, mas que tem esse cunho para mim que é social, que é existencial, que é humano. É isso que eu, enquanto artista, tento transferir para os jovens do projeto Biblioteca do Corpo. Esse grande apoio de SESC, Secretaria e Importância. Mas também a minha função enquanto, aí como artista, que assim, é dar a voz, dar espaço, dar ouvidos e visibilidade e sensibilidade para esse tipo de tema e causa, que tem todo um valor também inspirado por uma obra literária. A gente podia dar voz para eles. Vocês. Perguntas, reflexões, ideias. Sim. Algumas observações. Ou depoimentos também, né? Oi, meu nome é Saulo e eu assisti ao espetáculo ontem lá no SESC e eu estava louco para ouvir vocês falarem porque eu queria extrair algumas coisas a mais, né? E aí, pegando um pouquinho o gancho do que você acabou de falar sobre o tráfico de crianças e esse terrorista nigeriano e tal, mas uma coisa que eu não sei se faz tanto sentido, eu até queria entender um pouco se isso veio à sua cabeça e também nos próprios bailarinos. Uma questão que me chamou muito a atenção em uma das cenas é que quando as meninas elas estão limpando a casa, ou algo do tipo, que elas estão com luvas e tal, Luvas de limpeza. São os garotos que estão dançando com saias. Exatamente. E me veio uma questão muito de da questão do machismo na peça também, que é algo que me incomoda, porque eu sempre vejo, por exemplo, muitas pessoas quando vão comentar, sei lá, da questão do estupro, ou então até os próprios garotos que frequentam casas noturnas para se aproveitarem de mulheres, mesmo que pagando, mas eu acho toda essa questão um grande absurdo, porque me parece que a sociedade culpa a vítima e não quem está cometendo, para mim, o crime, que é o abuso sexual de mulheres, ou então até a sociedade às vezes comenta, por exemplo, mas a menina ela usa uma saia muito curta, ela usa um shortinho muito que provoca muitos garotos. Culpa dela. Então é culpa dela e não, ela tem direito a usar a Tem. roupa que ela quiser ou o que ela quiser fazer. Mas eu não sei se essa questão também do machismo na sociedade veio no momento em que vocês estavam compondo a obra. Eu queria saber um pouquinho Quando disso. eu compus o espetáculo, exatamente, quer dizer, a partir da obra literária do Garcia Marques e todo o tipo de reflexão, por exemplo, eu tive com a dramaturga assim todo um recolhimento de como se diz, estatísticas da Anistia Internacional, do problema da criança, do problema do abuso sexual de mulheres. E eu tento, assim, como artista, não só ver um lado, mas assim expandir o meu imaginário, criando cenas e situações que permitem, assim, enriquecer a obra e, principalmente nesse caso da biblioteca, informar o bailarino o que sensibilizar o próprio bailarino, assim, por que você está indo no palco, o que você está levando com o seu corpo enquanto mensagem. Eu acho que é o que o SESC propõe, né, como educação não formal, mas assim, com um tipo de projeto que faz o próprio bailarino crescer e expandir as suas capacidades como artista e como
pessoa, como humano. É o que eu acredito, né? Eu vim da periferia e depois no Teatro da Fábrica do Sesc, e aí acreditei que eu podia ser artista. E fui indo. Um pouco o meu caminho. Então, essa referência que eu tento, assim, ler a Erendira, a avó, a posição que a avó... Assim, não, eu olho não só o lado da vítima, como a Cássia fazia essa referência, assim, o que é a avó desalmada, então, sem alma. Sim, mas nesse estado de sem alma, existe um universo que ela também, circunstancialmente, foi colocada nessa vida, né? Então, tem todos os lados da vítima. Sim. Então, o homem que abusa, então, a avó ou as famílias hoje no mundo que vendem crianças, $100. Você pode comprar uma criança na Romênia. Tem $100. Compra uma criança e leva. E faz o que você bem entender. Como é que isso pode ser parte da nossa sociedade moralmente hoje? E acontece. Acontece. Então, eu tentei expandir, assim, uma licença poética minha, de expandir o universo, não só da vítima, né, do carrasco, mas também os outros aspectos. Eu venho de uma família matriarcal e agradeço às mulheres, porque eu vi na minha bisavó, na minha mãe, um tipo de conforto, assim, e os homens da família. O meu avô era uma coisa doce, que eles, assim, se permitiam ter as mulheres como guias. Eles representavam, mas, assim, as mulheres que regiam toda... vem muito, talvez, de uma família afro-brasileira. As mulheres regem. Elas são a dona do pedaço, entendeu? A rainha da cocada preta, entendeu? Então, tinha aquela coisa na família, porque a gente tinha esse conforto maternal. E os homens se sentiam, na minha família, muito... Então, tem todos esses aspectos, para mim, que influenciam. Mas aí, nesse caso, especificamente social, assim, da vítima, do abuso, do carrasco, né? Do aproveitador, assim, eu incorporei no grande circo, a caravana da grande mãe, né? A avó, né? Que em redor da figura literária Erendira fazia todo um comércio de banquinha de churrasco paga para estar aqui perto de nós. Então, uma grande caravana que ia com ela. Sim, todo mundo queria vender, fazer o seu próprio número. Então, tinha a Mulher-Aranha, que ele descreve na obra literária. Aí tinha também, não só a Erendira, sim, você podia assistir a Mulher-Aranha, todo tipo de malabarismo. Né? Então, eu incorporei nessa caravana, o show da avó, uma coisa que eu, quando estive em Marrakech, visitando Marrakech, olha, estou para lá de Marrakech. Não, tive a oportunidade de estar lá. E, sim, no final da tarde, na grande praça, vem tambores e a dança do ventre. Falei, ai, gente, que sonho. Olha, eu aqui em Marrakech, da Zona Leste, Vila Ema. Marrakech. Sim, olhando, sim, extasiado. Sim. E todos esses vestidos coloridos. Sim, e é um país muçulmano, árabe. Não? Então, todas com véus. Sim, brilhantes, sim, tudo aqui. Você só via os olhos. Sim, e aqueles corpos maravilhosos, assim. Falei, nossa, que lindo, a dança do ventre, assim. Mas tem um aspecto interessante. Os corpos são lindos, sim. Eu perguntei para um vendedor, né, do churrasquinho, né, ali, né, da picanha ali de Marrakech, assim, os bailarinos, ele falou assim, são homens. Falei, hã? Mas esses corpos lindos, assim, é uma casta, se diz casta,
um grupo, né? É uma casta que existe exatamente porque as pessoas não sabem. É a nossa tradição. Uma tradição muçulmana. Sim, são homens. Sim, são. E eles são exatamente treinados. Eu falei, então tá, dentro da história da Erendira, eu vou fazer um pouco assim, a bandeira das mulheres. Então, não é só a Erendira que é prostituída, que é a vítima, assim. Então, agora não é as mulheres que têm que se oferecer. Então, os homens vêm e eles se vendem a elas. E elas têm as luvas de limpeza que começam a acariciar o invisível. Então, assim, minha licença poética de incorporação e associação, a partir da obra literária e dos personagens principais, a licença poética de eu como artista e como, criador do espetáculo. Mais alguma pergunta? Observação, memória. Fala, gente. A gente fica muito sozinho, alguma viu, coisa. se ninguém faz muita Não, pergunta. deixa a gente assim, não. Por favor, alguma pergunta. Dá uma Como? solidão. Vem ver. Sesc Pinheiros. Qual é o endereço? Não, Sesc Pinheiros, tudo. Pais Leme 900, Sesc Pinheiros. Metrô Faria Lima. Então, alguma curiosidade, alguma memória? É muito, Cássia, talvez você pode, ou Cláudia, não é muito fácil. É porque eu fico batendo na mesa e daqui a pouco a gente está lá dentro. Não, não é muito fácil transferir uma obra literária como é inspirado, né? Em imagens e situações, né? Eu fiquei muito feliz ouvindo. Eles viram ontem também. Nós estreamos ontem no Sesc Pinheiros. As observações dos detalhes que, às vezes, para mim, é muito... É um momento que eu entro no estúdio de dança e aí eu começo assim, a ver os bailarinos, imaginar e indo para as minhas próprias memórias, como Marrakech, né? E criando. Mas aí eu vejo como, de repente, a intuição, né, do artista, você também é coreógrafa, nesse momento vale assim, associar tudo, né? A literatura, o imaginário, as suas próprias memórias. Eu pedi para os bailarinos, sim, também, eles entrarem, é uma forma também de trazer eles ainda mais para dentro. Cada um devia escrever uma página sobre um momento da sua infância que você sabe que nunca vai esquecer mais na sua vida. Eu queria essa coisa pessoal de cada um, para eles se sentirem participando dentro da própria obra literária e do que estava acontecendo. Antes deles irem, por exemplo, os 15 brasileiros, de chegar lá, já tinha a ordem específica: leia o conto. Você tem que entrar na literatura, ler o livro, chegar lá já com a sua própria, né, coisa na cabeça, no seu peito e sim, afrontar o processo criativo. Então, essa coisa de transferir, né, Cláudia, não é muito, não é um a um, não é fácil também, né, abordar. Internacional. A gente vê muitas diferenças, mas a gente vê também uma linha que costura, né? Que eu acho que é esse lugar que, quando a gente lê Gabriel Garcia Marques, eu também, eu lembro da Fazenda da minha avó, né? Vem muita até as coisas da natureza, a secura, né? A poeira, o vento, enfim, tem muitas informações que vêm. Aí eu fiquei pensando agora nessa sua fala aí, porque eu trabalho muito com essa coisa também da sensação do artista, né, da relação do artista com o tema, enfim, como que você busca interiorizar isso daí. E aí eu fiquei pensando, para os brasileiros que têm esse contato íntimo com a América Latina e com a obra do Gabriel, por esse caminho, né, da própria vivência de ser brasileiro e tal,
como que foi para os não brasileiros? Como que você viu como que as pessoas se amalgamaram no conteúdo do espetáculo a ser trabalhado, sendo brasileiros ou não sendo brasileiros? Teve diferença? Foi mais simples? Como que aconteceu isso no processo? Para eles, um choque. Para os estrangeiros. Porque, por exemplo, né, eu, às vezes, em Berlim ou em Viena, eu digo assim para eles assim, nós, como brasileiros, ainda assim apreciamos uma palavra, por exemplo, que se chama intuição. O que é isso? Num outro contexto, né, europeu muito super organizado, com valores sociais, me parece que essa palavra já não existe mais no dicionário. Para quê? Você vai no supermercado e compra 1 quilo de intuição, daquela amarelinha que é mais saborosa. Não existe. E é uma coisa que, para nós, como assim, sul-americano, brasileiro, assim, não, gente, eu tenho a intuição que é melhor não. Mas o que é intuição? Para quê? Quem usa? Como classifica? Como organiza? Não. É uma coisa que nós temos já dentro do nosso DNA brasileiro sul-americano. Então, para os estrangeiros, sim, já eu pedi também, porque como o Gabriel Garcia Marques é um Nobel, né, é traduzido quase em chinês, em todas as línguas, sim, venham vocês também, mas leia o conto na sua língua original. E aí, chegando em Viena, então, nós rediscutimos a obra literária com todos e com eles, e já era uma coisa que eles, assim, já estavam meio assim, como esse tipo de mundo, essa Erendira, essa avó, então, deve ter, mas não é a mesma Erendira latina. E esse imaginário nosso, que eu falei, que vem de Jorge Amado ou de Gabriel Garcia Marques, do Borges, é um mundo que é a busca do Eldorado, esse paraíso perdido. Por exemplo, a ideia transferida da literatura para o cenário foi assim, construir um mundo que é o mundo nosso, o mundo novo é o continente americano, é o mundo novo, o mundo velho é o europeu. O mundo novo, apenas começado, mas já não lógico, e começa já em ruínas. Porque a gente vai, sobe, desconstrói e reconstrói. Quer dizer, então, foi esse tipo de associação para os estrangeiros, que não tinham só europeus, tinham americanos, canadenses, australianos, chinês, já era um contato assim. E aí, depois, a transferência dentro da Biblioteca do Corpo, com os brasileiros, com as discussões, que foi liderada não só por mim, mas Cléo Regina. Cléo Regina é, assim, que faz, dentro da Biblioteca do Corpo, interação de grupo e dinâmica. Então, lidera todo um tipo de interação de grupo e discussão, exatamente para ajudar eles a entender esse tipo de imaginário que é muito nosso, que aí vem das minhas memórias de família até o meu contato com literatura, as minhas associações humanas sociais, e eles entraram num mundo que hoje eu vejo como eles estão, assim, dançando essa Erendira de uma maneira que ampliou o próprio imaginário deles. Como eu falei, a palavra intuição talvez já desapareceu em vários dicionários de outras culturas, de outros países. A intuição ampliou. Alguma outra? Não tem tempo. Não vou sair. Não. Agora que eu gostei. 3 minutos. Agora que eu gostei de estar aqui. Não. Não tem 3 minutos?
3 minutos. Bom, então podemos encerrar, não, Cássia? Você quer falar alguma coisa? Cláudia? Acho que, falando um pouco do que você falou, agora eu passei assim por uma viagem agora. Quando você estava contando a sua ida, Marrocos, Marrakech, e o que você observou, e aí, enquanto você estava contando essa história, eu estava lembrando da cena, e aí foi fazendo todo sentido. Não que precise fazer, que eu precisasse saber dessa história para assistir o espetáculo, mas foi tão interessante, né? Porque aí fica a reflexão de que a obra está ligada à história do artista, né? Não tem como você descolar a sua história da sua obra, né? E foi lindo isso, porque eu estava lá em Marrakech, vendo a situação e lembrando o que a gente estava assistindo ontem. Bacana. Não, porque eu acho que, assim, falando dessa questão da transposição, né, de uma arte para outra, ela só é possível, ela sempre é uma tradução. Na verdade, a vida é uma sucessiva, né, um sucessivo encaminhamento de tradução, mas ela só é possível de ser feita, a tradução entre literatura e dança, talvez de dança para literatura, porque nós estamos todos juntos nessa época. Os artistas de uma maneira diferente e nós, plateias, da nossa maneira. Mas ambas estão coladas, por quê? Porque o que o Ismael chama de intuição, nós também temos, quem está lá do outro lado. E talvez as plateias brasileiras e latino-americanas tenham um tipo, a nossa maneira ainda de fazer, que seja um pouco mais porosa, não sei. Então, porque nós estamos imersos nessa mesma questão o tempo todo. E as questões são de natureza artística, mas também são de natureza estética, mas também são de natureza sociocultural, são de um tempo e de um lugar. E é por isso que a gente pode compartilhar a obra do Ismael, a obra da Cláudia, de outros artistas. Nós estamos juntos nessa história, mesmo quando não misturados. Mesmo quando não conscientemente misturados, nós estamos imbricados no mesmo tempo. E talvez isso seja uma das questões mais importantes do mundo contemporâneo. O que é estar no mesmo tempo, assumindo responsabilidades? Que é um pouco isso que você falou. Por que esse senhor que sequestrou 200 meninas tem a cara de pau de dizer que vai vender? Porque tem quem compre. Né? Se tem quem compra, ele pode falar. Então, assim, é o que é estar junto, mesmo achando que está separado, assumindo mesmo as responsabilidades, que são os desafios do que a gente costuma chamar de civilização contemporânea nesse momento, na qual a arte e a cultura têm muito a dizer e contribuir e tornar vivas essas questões. Não necessariamente os consensos, mas também os dissensos, né? Por isso que é interessante estar num salão de ideias, porque as ideias nem sempre são as mesmas, podem ser diferentes e são. E como artista, o que eu faço é exatamente compartilhar as minhas vivências e as minhas ideias. E eu vejo o público ou o espectador como um organismo vivo. E eu tento, então, trazer dentro das minhas criações esse momento, que é um momento ritual entre plateia e artista, onde o público pensa que ele é estável, mas ele não é. Ele é um organismo sensível. Porque as pessoas vendo, sim, um espetáculo, elas começam a, às vezes, respirar de uma maneira diferente. Ou então começam a se posicionar, se arrumar. É uma dança, gente, que imperceptível que você começa a efetuar. Então, esse tipo de momento, essa divisão de momento é fundamental. É o que eu proponho enquanto artista. Então, muito obrigado pelo encontro. Agradeço ao SESC essa oportunidade de participar dentro do Salão de Ideias, na Bienal do Livro. E, assim, toda vez que eu aceitei imediatamente quando eles me proporam, porque, assim, calhou que eu estou fazendo uma obra literária do Garcia Marques, uma homenagem a... acabou de falecer, e uma homenagem à literatura sul-americana, e eu, como artista,
cada momento que participo desse tipo de encontro, eu aprendo. Então, obrigado pela presença de vocês.